fisioterapeuta Jader Mendonça vai falar um pouquinho agora para a gente sobre dor lombar. Boa noite, gente. Beleza? Tudo bem? Como o nosso tempo aqui é mais reduzido, então vou fazer algo mais dinâmico, mais interativo. Vou tentar chamar alguém aqui para demonstrar alguma técnica. Dudu, faz um favor para mim. Coloca a mão o máximo que você aguentar aqui, lá embaixo. Isso, agora volta. Só solta o corpo. Só solta o corpo, sem ir tudo. Isso. Beleza, volta. Pode voltar. Morde esse palito para mim. Morde, segura. Anda aí um pouquinho, pode andar um pouco. O que acontece, gente? O cérebro entende que a oclusão dele ali não está legal. Então, quando o cérebro entende que alguma coisa está errada, ele tenta corrigir, através do córtex cerebral. Aí o córtex cerebral vai relaxar todas as membranas, todas as musculaturas envolventes ali, para que ele corrija aquele problema que a gente acabou de causar, usando esse palito. Então, ele vai relaxar todas as musculaturas e a tendência dele agora é ele conseguir fazer um pouco mais dessa flexão. Tenta aí, Dudu, fazer, vê se vai aumentar. Olha. Entendeu? Isso é osteopatia. Isso a gente trata o corpo como um todo. Todas as membranas, todas as musculaturas. Deu certo aí, Dudu? Beleza? Valeu, garoto. Que estranho. Obrigado, Dudu. Dor lombar, já demos uma introduçãozinha, mostrando mais ou menos como que o corpo funciona, como que a gente, fisioterapeuta que trabalha com osteopatia, a gente enxerga o corpo, que é uma unidade, o corpo como um todo. Vamos falar um pouco agora especificamente das dores lombares. Como o doutor Maurício já falou um pouco das ressonâncias, dos exames, eu vou pular essa parte. A inflamação ela pode ser localizada, mas nem sempre naquele local de inflamação é que está causando a dor. Eu gosto de falar muito para meus pacientes, o pessoal que faz estágio comigo, que a gente tem que prestar muita atenção na causa do problema. Aí tem a dor na região, sensação de desconforto, o desequilíbrio corporal. Isso fica fácil da gente descobrir o que a gente está sentindo, para a gente chegar no médico e não ficar pulando de médico em médico, como o doutor Maurício falou. Quais são as principais causas? Isso aí todo mundo está careca de saber, né? Sedentarismo, sobrepeso, má postura, exercícios errados, um excesso de horário sentado, em posturas ruins, principalmente em flexão. O que acontece numa flexão exagerada? A gente comprime os discos aqui na frente, eles abrem aqui atrás, facilita uma hernia de disco, facilita uma protusão discal. Então, esse cuidado com a postura, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nisso nos afazeres domésticos, ter uma boa ergonomia, não só no trabalho, mas uma boa ergonomia em casa também. Como que a fisioterapia pode ajudar vocês dos tratamentos que o doutor falou, nos tratamentos não cirúrgicos? A osteopatia, igual eu citei aqui com o Dudu, é um dos que eu mais uso, mas eu consigo usar os outros, que eu tenho essas outras formações. A gente usa todas essas técnicas, todas essas formações para dar uma melhor qualidade de vida àquele paciente, para aquele paciente conseguir evoluir o mais rápido possível. O que a gente fez? A gente desenvolveu um método, chama método RAND, que é através de uma avaliação completa, uma avaliação bem minuciosa, a gente utiliza dessa avaliação para classificar qualquer uma dessas técnicas para intervir com esse paciente. Então, de um jeito ou de outro, ele melhora. Ele não consegue fugir disso. As prevenções, manter o corpo alinhado, ter uma boa ergonomia, igual eu já falei, respeitar os limites de carga e flexibilidade. Tem o crossfit hoje em dia, que eu até gosto, mas muitos fazem por excesso e acabam se lesando. Não podemos crucificar o crossfit falando que é uma metodologia ruim, que é uma atividade ruim, não. É boa, desde que faça correto. O que eu falei das ergonomias do trabalho, manter uns alongamentos, alívio de tensões, respeitar os sinais do corpo. O que a gente aconselha muito? De 1 em 1 hora, levantar, beber uma água, relaxa, anda um pouquinho. Para quê? Para soltar a musculatura, para estimular a circulação, aliviar as tensões e por aí vai. Tem ajustes ergonômicos. Esse é um pouco dos trabalhos que a gente faz dentro e fora do consultório. Esse a gente faz um trabalho de fortalecimento nas academias. Porque esse é um método de Mackenzie, mas feito de forma diferente, feito nesse Bosu, porque gera uma instabilidade. Então, o grau de força que ele tem que fazer para manter essa postura é bem maior que se ele estivesse fazendo no solo. Então, assim a gente consegue fortalecer mais especificamente essa parte da lombar que a gente está procurando. Aqui é um trabalho que a gente faz lá com liberação miofascial, com crochetagem, com algumas manipulações. Vocês podem perceber que, olha só, como é que está aqui, bem alinhado.
Olha como que está aqui. Olha a diferença de um para o outro. Isso é um paciente nosso, lá da Metafísicos, que foi pousar para esse calendário, e ele precisava ter uma harmonia corporal. Ele é modelo, então como que ele ia pousar na foto com um trapézio mais alto que o outro? Aqui são outros trabalhos também nessa área, né, de postura, orientando. Reparem para você ver que esse quadril dela está quase caindo para o lado de cá, ó, em relação a esse. Passando uma linha média aqui, ó, olha aqui, ó. Isso gera uma disfunção. Pensa um pouquinho do método Rand, que eu estava explicando para vocês, que a gente trata. A gente trabalha com a fisioterapia especializada, com aquelas técnicas que eu falei, que a gente é capaz de revitalizar os movimentos do corpo, com a cura das lesões, deixando todas as musculaturas em harmonia. Para quê? Para ter um equilíbrio. Onde tem equilíbrio, não tem disfunção. Onde não tem disfunção, não tem doença. A gente faz o diagnóstico através daquela avaliação bem completa que eu falei, liberando assim musculatura, avaliando a biomecânica de cada um, porque cada indivíduo tem uma biomecânica diferente. Com a fisioterapia funcional e a osteopatia, a gente consegue isso. O nosso protocolo é baseado em formas medicinais, fisioterápicas, não convencionais. Não é aquela coisa de antigamente. A gente fala não convencionais, não é nada invasivo. É uma coisa bem mais especializada. Vamos fazer alguns testes com ela, gente, só para a gente ver se tem algum desalinhamento. Fica aqui na frente. Para ver se tem alguma coisa meio desalinhada. O que acontece? A gente vê o desnível de quadril. Só para exemplificar tudo que a gente já falou, a gente vai fazer alguns testes do quadril, por isso que eu escolhi esse teste. A gente vai ver aqui se tem um quadril girando mais que o outro, se tem um com mais função do que o outro. Se a gente perceber que um quadril está mais bloqueado, ou seja, se um dos quadris tiver menos função, o que acontece? Provavelmente ele girou e ficou preso. Ele ficando preso, ele deixa uma perna maior. Essa perna ficando maior, ela puxa a L5, que é a última vértebra lombar. E aí o que acontece? A gente mexeu na base da torre, que a coluna a gente pode chamar de uma torre, ele simplesmente mexeu na base, a coluna toda vai gerar uma disfunção. Mas dá para ver, olha só, essa perna é bem maior que a outra. Esse quadril provavelmente girou para frente ou esse girou para trás. A gente testa os dois para ver quem fez o quê. Isso já caracteriza aquilo que eu falei. Se uma perna está maior, esse quadril girou. Se ele girou, ele arrastou quem? A última vértebra lombar. Isso regulando toda a coluna, provocando o quê? Hérnia, dor e por aí vai. Aqui, ó, esse lado mexe. Ou seja, aqui tem mobilidade, aqui tem função. Eu aperto aqui, ó, esse de cá nem mexe. Ou seja, esse girou para trás. E esse girando para trás deixou essa perna mais curta. Aqui a gente não vai mexer em nada na coluna dela. A gente vai dar só um pouco de mobilidade para o quadril dela. Para quê? Para melhorar a função do quadril dela. Se ela tem mais mobilidade, melhora a função. Aí. Agora alinhou a perna dela. Essa não estava mais curta, ou seja, agora está retinha. O que a gente fez? A gente deu mais mobilidade para esse quadril. Eu aperto aqui, mexe, eu aperto aqui, mexe. Ou seja, a gente deu mais mobilidade para esse quadril, mais função. Provavelmente, se ela tivesse feito um tratamento bem tempos atrás, ela não teria uma hérnia hoje. Obrigado, gente.